Eu os vi pela primeira vez em 1908. Constantinopla, então, ainda estava viva. Mais tarde, ela morreu. Eles eram a alma de Constantinopla, embora ninguém soubesse disso. Lembro-me de ter entrado no pátio do TEC, no alto da Iusec Calderim, aquela rua barulhenta e naqueles dias ainda tão tipicamente oriental, com seus degraus que sobem até o alto da colina, a partir da ponte que atravessa a Baía Corno de Ouro e desemboca na rua principal de Pera. Os derviches giratórios. Eu esperava uma paixão maníaca, um frenesi, um espetáculo desagradável e penoso. Hesitei, inclusive, se devia ir ou não, mas o pátio do TEC, com seus velhos plátanos verdes e os túmulos antigos de um velho cemitério coberto de espessa vegetação, surpreendeu-me com sua maravilhosa atmosfera de paz e quietude. A cerimônia já tinha começado. Quando me aproximei das portas do TEC, ouvi uma estranha música suave, flautas e tambores abafados. Era uma impressão agradável, inesperada e inabitual. Seguiram-se conversas na entrada, alguns negócios relativos a botas e sandálias, em seguida à direita, à esquerda e depois uma passagem escura. Mas eu já sabia que tinha chegado a um lugar onde veria algo. Uma sala redonda com tapetes espalhados e cercada por uma divisão de madeira da altura do peito. Por trás da divisão, num corredor circular, espectadores. A cerimônia de saudação estava em andamento. Homens com vestes negras de mangas largas e chapéus amarelos altos de pelo de camelo, estreitando um pouco para cima, culas. Aproximaram-se, um após outro, ao acompanhamento da música, do sheik, que estava sentado sobre almofadas com as costas para o pavilhão do príncipe. Curvaram-se até o chão diante dele, primeiro colocando-se à sua direita e em seguida, tendo dado alguns passos, repetiram as mesmas reverências, colocando-se à sua esquerda. E então, um após outro, como monges negros, sentaram-se, lenta e calmamente. Ao longo da divisão circular do compartimento redondo, a música tocava ainda. Agora a música parou. Silêncio. Os homens de altas culas estavam sentados de olhos baixos. O sheik começou uma longa fala. Contou a história de Mevlevi, de todos os sultões que reinaram na Turquia. Enumerou seus nomes. Disse do interesse e da simpatia para com a ordem dos derviches. As palavras árabes soavam estranhamente. Meu amigo, que tinha vivido muito tempo no Oriente, traduzia para mim em voz baixa. Mas eu olhava mais do que ouvia. O que me surpreendia nesses derviches era que todos eles eram diferentes. Quando vemos muitas pessoas juntas, usando as mesmas roupas, geralmente não distinguimos seus rostos. Todas parecem ter um só e mesmo rosto. Mas o que especialmente sobressai aqui, e o que imediatamente prendeu a minha atenção, foi o fato de que eles fossem totalmente diferentes. Nenhum rosto era semelhante ao outro, e cada um deles ficou imediatamente gravado em minha memória. Eu nunca tinha experimentado nada igual a isso. Nos primeiros 10 ou 15 minutos, enquanto eu observava a cerimônia de saudações, os rostos de todos os derviches no círculo se tornaram próximos e familiares a mim, como os rostos de companheiros de escola. Eu já conhecia todos eles e, com uma sensação incrivelmente agradável, esperei pelo que viria em seguida. Novamente, como se viesse de longe, voltou o som da música. Um após outro, sem precipitação, alguns tirando as túnicas e ficando com umas jaquetas curtas que iam até a cintura e uma espécie de saia branca comprida, e outros
continuando com as túnicas. Os derviches se levantaram e, com movimentos calmos e seguros, levantando o braço direito, inclinados, com a cabeça voltada para a direita e o braço esquerdo estendido, caminharam lentamente para dentro do círculo e, com extraordinária seriedade, começaram a girar, movendo-se ao mesmo tempo em volta do círculo. E no centro, com os braços curvados do mesmo modo, olhando para sua mão direita, um derviche, com uma barba grisalha curta e um rosto agradavelmente calmo, girava lentamente num só lugar, arrastando os pés com um movimento peculiar. Todos os outros, alguns muito jovens, outros de meia idade e alguns bem idosos, giravam em volta dele. E todos giravam e se moviam ao longo do círculo em velocidades diferentes. Os mais velhos giravam lentamente, os outros, os mais jovens, numa velocidade que faria uma pessoa perder o fôlego. Alguns pareciam girar com olhos fechados, outros simplesmente olhavam para baixo, mas nenhum deles jamais tocava o outro. No centro, sem girar como os outros, caminhava lentamente um derviche com uma barba grisalha, vestido com um traje negro e um turbante verde, enrolado no seu cula de pelo de camelo. As palmas das mãos compridas contra o peito e o olhar para baixo. Caminhava de modo estranho, movendo-se ora para a direita, ora para a esquerda, ora avançando, ora recuando um pouco, mas continuando todo o tempo em volta do círculo, passando apenas, às vezes, como se fosse de uma órbita para outra e voltando novamente, mas nunca tocava em nenhum dos outros, assim como nenhum deles o tocava. Como podia ser isso? Eu não podia compreender, mas nem sequer pensei a respeito, porque naquele momento toda a minha atenção estava voltada para a observação dos rostos. O sheik sentado nas almofadas no lugar oposto ao meu, o derviche girando no meio, o outro derviche com turbante verde movendo-se lentamente entre os derviches giratórios. Os homens muito idosos girando lentamente entre os jovens. Todos eles me faziam recordar algo. Não podia explicá-lo a mim mesmo. E os derviches continuavam a girar e a mover-se ao longo do círculo. 13 deles giravam ao mesmo tempo. De vez em quando, um ou outro parava e lenta e calmamente, com o rosto iluminado e concentrado, sentava-se junto à parede. Outros se levantavam e tomavam seus lugares no círculo. E comecei involuntariamente a pensar que isso é o que é descrito como um louco girar que os leva ao frenesi. Se há alguma coisa no mundo que seja completamente oposta ao frenesi, é precisamente esse girar. Havia nele um sistema que eu não podia compreender, mas que se fazia sentir claramente. E o que é mais importante, havia alguma concentração intelectual e algum esforço mental, como se eles não estivessem apenas girando, mas ao mesmo tempo resolvendo mentalmente difíceis problemas. Saí do TEC para a rua, cheio de impressões estranhas e perturbadoras. Senti que tinha encontrado algo extraordinariamente valioso e importante, mas percebi, ao mesmo tempo, que não tinha meios de compreendê-lo. Não tinha nenhuma possibilidade de chegar mais perto. Não tinha sequer nenhuma linhagem. Tudo que eu tinha sabido e lido antes sobre os derviches não me explicava o enigma que eu percebi. Sabia que a ordem de Mevlevi foi fundada no século XIII pelo poeta e filósofo persa Jalal-ud-Din Rumi, que os derviches giratórios representavam esquematicamente o sistema solar e os planetas girando em torno do Sol, que os derviches mantiveram durante todos esses séculos,
absolutamente intactos seus estatutos, regulamentos e até as vestimentas. E sabia que um conhecimento de literatura existente sobre os derviches é terrivelmente desapontador, porque sentimos que o que é mais importante falta nela. Agora que eu próprio os tinha visto, formulei para mim mesmo o que considerava os problemas mais importantes sobre eles. Primeiro, como conseguem não bater um no outro e nem mesmo se tocarem? E segundo, onde está o segredo desse intenso esforço mental ligado ao movimento giratório? O esforço que vi, mas não podia definir. Mais tarde aprendi que a resposta a uma pergunta também responde a outra. Constantinopla passou como um sonho. Fui a outros teques, em Eyüp, em Scutari, vi outros derviches, e todo o tempo a sensação de enigma se tornou mais forte em mim. Derviches giratórios, Mevlevi, e outros derviches uivadores. Rifais, em Scutari, eram algo por si só completamente separado, diferente de tudo que eu tinha conhecido ou encontrado antes na vida. E pensando a respeito deles, recordei as palavras de um homem muito conhecido em Moscou, que tinha rido de mim quando eu disse uma vez que o Oriente guarda muita coisa que ainda é desconhecida. Você acredita realmente que ainda haja algo inexplorado no Oriente? Disse ele. Tantos livros foram escritos sobre o Oriente, tantos cientistas sérios dedicaram toda a sua vida ao estudo de cada pequeno pedaço de terra daquela região, de cada tribo, de cada costume. É simplesmente ingênuo pensar que alguma coisa miraculosa e desconhecida tenha ficado no Oriente. Eu podia acreditar mais facilmente em milagres em Kuznetsky Most. Tudo o que ele disse era muito inteligente e eu quase concordei com ele. Mas aqui estava eu mesmo no Oriente e a primeira coisa que vi foi um milagre. E este estava ali para que todos vissem, quase na rua. A rua principal de Pera era precisamente a Kuznetsky Most de Constantinopla e ninguém podia me explicar esse milagre porque ninguém sabia nada a respeito dele. 12 anos se passaram até que eu visse novamente os derviches. Muitos países passaram diante dos meus olhos. Muitos acontecimentos ocorreram ao meu redor durante esse tempo. Não restava ninguém daqueles que estavam comigo quando estive pela primeira vez em Constantinopla, e não havia nem mesmo a Rússia, porque durante esses últimos 3 anos, a terra desabou atrás de mim. Foi um período totalmente inconcebível, em que não havia regresso, em que eu experimentei, em relação aos lugares e às pessoas, a mesma sensação que temos, geralmente em relação ao tempo. Não era possível voltar a nenhum lugar que eu tinha deixado. Não tive mais quaisquer notícias de nenhuma das pessoas de quem tinha me afastado. Mas, quando do navio vi os minaretes em Istambul, na neblina, e a Torre Gálata do outro lado, o primeiro pensamento que me veio foi de que em breve eu veria os derviches. E pouco tempo depois eu os vi. Constantinopla tinha se tornado ainda mais barulhenta, se isso fosse possível, mas parecia vazia apesar das novas multidões. Durante aqueles anos, a pobre cidade tinha perdido metade do seu colorido oriental e estava adquirindo rapidamente a monotonia e feiura ocidentais. Mas no teque dos derviches, em Pera, tudo estava como antes. As mesmas velhas lápides, os mesmos plátanos, a mesma música suave e os mesmos ou semelhantes rostos tranquilos. Eu não podia estar seno depois de 12 anos, mas me parecia que reconhecia vários rostos.
E agora eu sabia mais a respeito deles, conhecia uma parte do seu segredo. Sabia como eles conseguiam. Sabia em que consistia o trabalho mental ligado ao movimento giratório. Não certamente os detalhes, porque só um homem que participa das cerimônias ou exercícios pode conhecer os detalhes. Mas eu sabia o princípio. Tudo isso não tornava menor o milagre, só o tornava mais próximo e mais significativo. E compreendi, ao mesmo tempo, porque eles não revelam seu segredo. É fácil dizer o que eles fazem e como, mas para compreendê-lo plenamente, precisamos primeiro saber por que o fazem, e isto não pode ser dito. Fui embora de novo, e pouco tempo depois, de novo a terra desabou atrás de mim, e se tornou impossível voltar a Constantinopla. E em breve, os próprios derviches desapareceram. Os brilhantes legisladores da Nova Turquia proibiram toda atividade a astrólogos, adivinhos e derviches. E no Teque de Pera existe agora um distrito policial. 1909-1925